Querido, abra a tua Bíblia aí em Lucas. Abra a sua Bíblia aí, eu estou abrindo a minha aqui também. Em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Quem já encontrou, agora no verso 39, a partir do verso 39. Quem quiser ficar em pé para ler a palavra, fique à vontade. Quem quiser ficar sentado, também fica à vontade. Amém? Vamos orar para que possamos ter entendimento. Pai querido, Pai de amor, aqui está a Tua palavra aberta, Deus. Que a Tua palavra hoje, ó Deus, possa descer no nosso coração, Pai querido. Vem fazer, ó Deus, com que possamos arrancar todo pecado. Vem fazer, ó Deus, com que venhamos arrancar toda mágoa e que possamos hoje, ó Deus, entender, Pai querido, mais uma vez, uma parte, Pai querido, daquilo que o Senhor tem para falar para nós, a respeito do perdão. Que o Senhor, Deus, possa iluminar a nossa mente, que o Senhor possa abrir o nosso coração e que nessa noite, Deus, Santo Espírito possa pairar sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, capítulo 22 de Lucas, a partir do verso 39. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos, o quê? Acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em... Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e ajoelhou e orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de caindo sobre a terra. Amém? Podem sentar. Querido, hoje nós vamos falar sobre o poder do perdão e nós vamos falar sobre uma questão que é muito simples e às vezes nós dificultamos isso. É uma questão que talvez aí lá dentro da tua casa exista alguém assim, talvez no teu trabalho, talvez você conheça alguém, ou talvez esse alguém seja você mesmo. Sabe, querido, são problemas que nós levamos para a nossa vida pelo simples fato de nós não querermos se perdoar. Nós queremos perdoar as pessoas, nós queremos que o perdão de Deus venha até nós, mas nós não queremos se perdoar. Somos amarrados, somos ali de uma certa maneira presos. Nós não conseguimos ir nem para um lado e nem para o outro. Nós simplesmente ficamos ali amarrados, porque nós não queremos de maneira alguma nos perdoar. Ficamos aí com esse sentimento de culpa, ficamos aí com esse sentimento de dor, ficamos aí com um sentimento no qual nos impede de avançar na vida, ficamos aí com um sentimento no qual nos impede de dar um passo adiante, um sentimento de simplesmente de olhar para dentro de si e dizer: eu me perdoo. Às vezes nós abrimos a nossa boca para dizer para o irmão: eu te perdoo. Mas quando na verdade você se encosta lá dentro do seu quarto, se deita lá dentro do seu quarto, talvez em cima da sua cama,
ou no cantinho lá no teu quarto ou na tua sala, e você começa a chorar, você começa a se martirizar, porque você liberou o perdão, mas liberou da boca para fora, porque aí dentro de você existe ainda um conflito, existe ainda uma dor, existe ainda algo que está remoendo você, que é simplesmente o poder de você dizer para você mesmo: eu estou liberado. Então, querido, perdão é primeiro se perdoar. É impossível, meu querido, é impossível que você libere perdão para uma pessoa sem primeiro você ter olhado para dentro de si. Às vezes, não na sua maioria, mas às vezes acontece de maneira automática. Você libera perdão para uma pessoa, porque na verdade você já fez um autorretrato de si mesmo, e de maneira automática você acaba se perdoando. Eu estou falando às vezes. Querido, quando você perdoa alguém, você está dizendo a si mesmo: eu me perdoo. Quando você perdoa alguém, você está dizendo assim: eu me liberto e te liberto. Então, querido, é impossível você olhar para o seu amigo, para o seu irmão, para a pessoa que você ofendeu, liberar perdão para ela, sem primeiro ter se perdoado. Como eu falei, às vezes é de maneira o quê? Automática. Às vezes nós falamos assim: olha, tudo bem, está perdoado. E de fato está perdoado. Mas infelizmente, querido, quantas e quantas pessoas existem aí sofrendo, porque falou, mas na verdade o coração não disse nada, porque falou na verdade assim: olha, tudo bem, você está perdoado, mas na verdade ele estava roendo lá por dentro, estava com raiva daquela situação, liberou, mas não se liberou, falou, mas não falou para si. Sabe, existem outros casos de pessoas que estão vivendo mais de 5 anos, 2, 3 anos, sofrendo todos os dias. Eu disse sofrendo todos os dias, simplesmente porque um dia lá atrás fez um aborto. Pastor, mas isso é muito sério, eu sei que é. Um dia lá atrás mergulhou no mundo da homossexualidade. Um dia lá atrás foi um viciado. E hoje em dia, no presente, já em Cristo, supostamente falando, vem para a igreja, levanta as mãos para o céu, louva, se batiza, e vem para a igreja todo domingo, mas lá no seu quarto há um vazio no seu coração, há uma consciência que o cobra, lá no seu quarto há uma dor que o perturba, há lembranças do passado que rasgam o teu coração no meio, lá no passado, porque você não consegue sentar no chão sem chorar, sem lembrar que um dia fez um aborto, sem lembrar que um dia foi um viciado, sem lembrar que um dia foi um homossexual, sem lembrar que um dia estrupou alguém, sem lembrar que um dia talvez assassinou alguém. Lá no fundo do teu coração você está em paz, sem paz alguma, porque você não consegue liberar a si mesmo. Está na igreja, mas não está na igreja. Está em Cristo, mas não está em Cristo, porque simplesmente não consegue liberar a si mesmo, porque simplesmente não consegue olhar para dentro de si e dizer assim: vai Marivaldo, vai Rayana, vai José. Não consegue dar um passo adiante,
porque um dia você fez algo tão cruel. Mas está tudo bem, diante da igreja está tudo bem, você sorri, você faz santa ceia, você faz tudo, mas lá no quarto você chora, lá no quarto você geme, porque você não consegue liberar a si mesmo. Já está tudo certo, mas ainda está tudo errado. Querido, ninguém libera alguém se ainda está preso. Ninguém libera alguém se ainda está preso. Ou é possível uma pessoa que está presa aqui, suponhamos que aqui seja uma cadeia, tem grades, é possível que duas pessoas presas, um preso libere o outro preso que está aqui. Isso é possível, igreja? Sim ou não? Hã? Só se for aqui no Monte Cristo, não é verdade? Estou brincando. Mas é quase ou é impossível. Você está preso, não tem como liberar outra pessoa que está presa junto com você. Querido, quem está preso não libera ninguém. Porque está preso. Então, como uma pessoa que está com seu estado emocional abatido, que está com seu estado emocional quebrado, como essa pessoa pode liberar alguém se ela ainda não se liberou? Porque, querido, uma pessoa que não tem poder de se perdoar é uma pessoa que está com o seu estado emocional completamente destruído. Uma pessoa que não consegue olhar para si mesmo e dizer assim: olha, vai em frente, anda. É uma pessoa que está com o estado emocional completamente acabado. Agora, é lógico que existem aquelas pessoas que se fazem de coitadinha, mas isso não é exceção. O que eu quero te dizer aqui nessa noite, querido, é que Deus ama você. Deus ama você. Escute, não há nada que você tenha feito, não há nada que você tenha feito, não há lugar onde você tenha ido que Deus não possa te trazer de volta, igreja. Então, libere-se a si mesmo, perdoe a si mesmo, porque um dia Jesus perdoou você. Sabe, querido, Jesus uma vez diz: todo pecado é perdoado ao ser humano. Jesus disse: todo pecado é perdoado ao ser humano. Escuta, querido, quando Jesus diz todo, é todo. Não é a metade de todo. Querido, todo pecado é todo pecado. Não existe um círculo incompleto. Círculo é círculo. Todo é todo. Não existe diminutivo e nem aumentativo. É todo. Então, para que você fica aí? Não é porque, pastor, Deus não vai me perdoar por isso. Ele me perdoa por isso, mas por isso ele não me perdoa. Eu fui homossexual a minha vida toda e ele não me perdoa, pastor. Ele me perdoa daqui para lá, daqui para cá, não. Querido, é todo, é todo. Não importa, querido, onde você tenha ido, não importa o inferno que você entrou, Jesus vai lá e te resgata e te chama: ei, filho, eu te resgato. É assim que funciona. Tudo é tudo. Escuta,
Escuta. Infelizmente, existem algumas pessoas que elas estão aí nesse estado de não se auto-perdoar. Até meio chato, às vezes, alguns tipos de pessoas. Inclusive, escuta só essa história. Já você vai entender. Uma certa vez, um pastor, ele, ali na frente da igreja, e ele recebia as pessoas, assim como o nosso pastor hoje estava fazendo ali fora. Ele recebia as pessoas, não chega, tudo bem, entrava, mas aí chegou um rapaz, meio mamado, meio cachaçado. Esse cara chegou lá e falou: ô pastor, eu quero entregar minha vida a Deus, eu não aguento mais viver dessa situação, eu não aguento mais. Aí eu, tudo bem, bora lá. O pastor fez, ora aí por mim. Aí o pastor fez uma oração por ele. Entrega a vida, entrega a minha vida. Hoje eu entrego a minha vida a Cristo. Aí, entrou para a igreja, assistiu o culto no domingo. Aí passou a semana indo para a igreja. Aí o pastor, rapaz, o cara aí é forte mesmo. Ele passou a semana indo para a igreja. Porém, quando foi no domingo, ele não compareceu à igreja. Na segunda-feira, ele foi novamente lá com o pastor, rapaz, a gente vai recair, vai cair na cachaça de novo, me perdoa, então, ora aí que eu agora aceito Jesus. Aí orou, colocou a mão na cabeça dele, vai dar tudo certo. Passou a semana indo para a igreja, mas quando chegou no domingo, de novo o cara não apareceu na igreja. Pastor, rapaz, esse cara aí, me aguarde. Quando foi na segunda-feira, lá vai o cara de novo, né? Pastor do céu, o senhor não sabe o que foi, rapaz, ó, de novo, tive uma recaída feia. Pastor, é verdade, né? Pois é, eu queria que o senhor orasse aí por mim. Pastor, não vou orar não. Como é que é? Não vou orar não. Mas como assim, pastor? Que história é essa? Eu não vou orar por você não. Você tem que criar vergonha na sua cara. Caba, rapaz, cria vergonha na sua cara e nunca mais bebe. O cara, que é isso, pastor? Para com isso. Crie vergonha, rapaz, larga essa cachaça. Deu aquele caramba, rapaz abaixou a cabeça e todo domingo o rapaz começou a ir para a igreja. Sabe, querido, sabe o que às vezes falta para a gente? Falta um choque de realidade. É por isso que às vezes as pessoas não conseguem se perdoar e ficam ali na sua casa fingindo de ser coitadinho, porque falta um choque de realidade. Sabe? Aconteceu um problema no teu lar, aconteceu um problema na tua casa, existe aí um problema feio, houve um problema muito feio no teu lar, já agora, dias depois, já está tudo certo. Está tudo certo aí dentro do teu lar, eu disse que já está tudo certo. Mas existe um dos membros da família que ainda fica se martirizando, que ainda fica olhando para si, procurando chamar a atenção da família. Fica ali, que for, não, rapaz, já está tudo bem, não, cara. Rapaz, já está tudo bem, não. E ele fica ali, todo mundo já perdoou, já foi liberado o perdão, mas ele fica ali se fazendo de coitadinho. É o coitadinho da família, é o coitadinho no emprego, é o coitadinho no trabalho, ele é o coitadinho. Ele não se auto-perdoa. Isso daqui é uma exceção, pessoal. Isso que eu estou contando aqui para vocês são exceções. Existem pessoas assim, infelizmente. E essa pessoa fica lá se fingindo de coitadinho, querendo chamar a atenção para si. São pessoas que querem aparecer, são pessoas que querem chamar a atenção para si. Vocês estão entendendo? Porém, escuta o que eu vou te falar. Escuta, sabe? As pessoas só vão olhar para você e para mim quando nós tivermos resultados. As pessoas só vão te enxergar quando nós tivermos resultados. E isso funciona para tudo. Funciona nas redes sociais,
Funciona na igreja, funciona em casa, funciona no trabalho. Isso é para tudo. Ei, as pessoas só vão olhar para você quando você tiver resultado. Então para de querer ser o coitadinho. Espero que eu não esteja falando para ninguém aqui com vocês. Amém? Espero nisso. Ou você para descansar na sombra de uma árvore seca. Quem é que faz isso aqui? Quem é que para descansar em uma árvore seca? Ninguém. Nós paramos para descansar em árvores que dão frutos, sim ou não? Você está andando num caminho, existe um caminho aí, um caminho cheio de árvore. Existe lá uma árvore com bastante frutos. Qual árvore você vai parar para descansar, igreja? Hein? A árvore que tem fruto. Então escuta, olha aqui para mim, querido. Se você não se perdoar, você não dará frutos. Vocês estão ouvindo o que eu falei? Se você não se perdoar, você não dará frutos. Escuta, igreja. Você vai dar fruto. Você não é uma árvore seca. Você não é uma árvore seca. Você é uma árvore que dá frutos, que gera frutos. Frutos que geram sementes. Sementes que geram árvores. E árvores que geram mais frutos. Essa é a árvore que você tem que ser. Então, querido, olha para dentro de você hoje. Se perdoe. Olhe para dentro de você hoje e se libere. Uma certa vez, vou contar aqui, acho que eu nunca contei isso com meu filho. Mas uma certa vez, eu acho que eu tinha menos de 15 anos, eu não lembro. Eu capinava quintal. Saí em algumas casas, assim, para capinar quintal. E eu lembro que eu fui em uma casa, assim, ela ficava no final da rua, ficava assim numa esquina. E quando eu cheguei nessa casa, bati lá, falei com o rapaz da casa. E aí, pode capinar? Pode, tudo bem. Quanto é? Olha, R$60 aí, estou muito feio, eu lembro o preço ainda, eu cobrei R$60 dele. O quintal dele estava horrível. Aí eu chamei um amigo meu, bora lá, bora. A gente racha no meio, vamos lá, tudo bem. E eu pensava que ia ser moleza, né? A casa dele, suponhamos que aqui o púlpito é a casa dele, e a casa dele está cheia de mato. Isso era em Belém, pessoal. A casa dele cheia de mato. E aí, fomos lá, capinamos, mal trabalheiro. Eu não sabia se eu capinava ou se eu tirava as formigas vermelhas, aquelas formigas de fogo, não tem? Que estava ali mordendo a gente. Foi horrível. E no final, demoramos 2 dias e meio, quase. No final disso, fomos lá. E aí, ó, tema? Não, mas a gente queria dinheiro. Aí ele, olha, eu não vou pagar não. Como é que é? Não vou pagar. Não, tá brincando. Não vou pagar não. Para com isso. Meu amigo já começou a chorar, né? Porque a gente sofreu muito para capinar o quintal do cara. E as mãos ali todas calejadas, ele começou a chorar. E eu falei, não, cara, para com isso, já subiu um ódio no meu coração. Eu falei, rapaz, esse cara não vai pagar, não acredito, irmão. Eu fui para casa, eu já fui esquematizando o negócio. Ele não vai pagar, mas ele vai pagar alguma coisa. E eu fui esquematizando, né? Ali na malícia, né? Fui esquematizando o processo. Cheguei em casa, olhei assim, minha mãe estava ali meio ocupada, estava meio estressada, porque a minha mãe ainda me dava umas tagas naquela época. Eu apanhei, eu creio que até os 16, 17 anos. E aí eu fiquei assim, cara, a mãe está lá para trás, 7 horas da noite, a rua meio silente. Chamei o meu amigo, bora lá. Tinha uma rua assim, a casa dele era lá em esquina, minha casa era mais assim. Peguei umas pedras, pá! 1, pá! 2, 3. Eu lembro de uma das pedras varou o telhado do cara, e o pessoal assim na rua, rapaz, para de quebrar o telhado do cara. Eu falei, ele não quer me pagar não. Capinei o quintal dele, ele não quer me pagar. E sabe, querido,
Pensa que eu conto isso para vocês com orgulho no coração? Não. Eu estou rindo porque é uma situação constrangedora. No dia seguinte, eu fui comprar pão na padaria. Cheguei lá para comprar pão na padaria e o rapaz disse: por que tu quebrou? O dono da padaria era Batista. Ele falou: rapaz, por que tu quebrou o telhado do carro? Falei: olha, ele não quis me pagar. Ele: por que tu fez isso? Deixava para lá. E aí, todos os dias, eu tinha que passar em frente à casa dele para ir para o colégio. E para voltar do colégio, ou para comprar qualquer coisa. Pensa na culpa que eu estava me sentindo. Super mega envergonhado. Passava de cabeça baixa. E aquilo durou dias. Durou dias aquela culpa martelando no meu coração. Escuta, querido. A culpa é como um martelo que prega você no madeireiro do seu passado. E quando você não liberar dessa culpa, enquanto você não liberar você dessa culpa, você vai estar se pregando dia após dia no madeireiro do seu passado. Porque a culpa é como um martelo que prega você no madeireiro do seu passado. E agora, querido, ali está a cena de Cristo Jesus. Lá no jardim do Getsemane. Jesus está ali no Getsemane. E meu querido, Jesus ali no Getsemane, ajoelhado. Jesus ali no Getsemane, sofrendo. Jesus ali no Getsemane, carregando um peso que não era dele. Talvez você não consiga entender aqui a questão bíblica, mas Jesus estava ali, querido, no Getsemane, sofrendo ali no Getsemane, uma culpa que não era dele. Jesus estava ali no Getsemane, sofrendo uma dor que não era para ele carregar. Jesus estava ali no Getsemane, suando frio, suando sangue, o sangue que não era para ele suar. Era Jesus, querido, que estava lá, o homem santo. Qual era a culpa de Jesus? Nenhuma. Qual era o pecado que Jesus tinha? Nenhum. Jesus era santo, nasceu santo, querido, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha de pecado. Jesus não tinha culpa alguma. Jesus veio do céu, nasceu, foi criado. O próprio Deus encarnou para morrer por mim e por você. E ele estava ali naquele jardim, naquele dia, naquela noite, sofrendo uma dor que não era dele, sofrendo uma culpa que não era dele. Era minha e era sua. Era eu e você que era para estar ali no jardim. Mas era Jesus que estava no jardim. Se Jesus carregou a sua culpa e a sua dor, por que você não se perdoa? Se ele arrancou o seu pecado e transmitiu para ele lá naquela cruz, por que você não se perdoa? É uma questão simples, querido. Que Jesus é esse que você serve, que você não tem coragem de se auto-perdoar. Talvez eu esteja pregando aqui nessa noite para uma pessoa que fez um aborto no passado. Jesus te libera, meu querido. Talvez eu esteja pregando aqui nessa noite para uma pessoa que passou a vida toda no álcool e agora fica aí se martirizando porque não fica dando trabalho para a família por causa da doença. Jesus te libera, meu querido. Talvez eu esteja pregando aqui nessa noite para um marido que traiu a esposa, mas não consegue olhar-se no espelho. Jesus te libera, meu amigo. Querido, Jesus estava ali, naquele jardim. Dali, querido, Jesus foi pego
Você conhece a história. Foi levado para aquela cruz. E lá naquela cruz, querido, Jesus pagou um preço que você talvez anda ainda até hoje aí martirizando no teu coração. Foi lá naquela cruz. Querido, você não sabe, talvez você não tenha a mínima ideia do que é uma morte por crucifixão. Talvez você não consiga entender esse peso. Talvez você não consiga raciocinar, desenhar, rabiscar o que é uma morte de cruz. Querido, era a pior morte da época, era a morte de cruz. A pior morte da época. Ninguém morria porque os cravos cravavam suas mãos e os seus pés. Não era essa a morte. Morria sem fôlego, sem ar. Porque, querido, eles cravavam os pés de Jesus, cravavam as mãos, e a pessoa ficava ali sem nenhum apoio nos pés, porque os pregos estavam ferindo no seu pé. E então, ele não conseguia fazer assim na cruz, porque os pregos estavam ferindo e inflamando a sua mão. E aí, querido, ele não podia ter apoio algum. E ele descia. E a sua caixa torácica ia espremendo ele. E ele morria sem oxigênio, sem poder respirar. E aí ele ia naquela dor. Querido Jesus, depois das primeiras horas de cruz, já com o seu estado emocional equilibrado, Jesus ele consegue, querido, se erguer, respirar fundo, e Jesus diz: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Querido, se o próprio Jesus te perdoou, se o próprio Jesus te libertou, por que você não se liberta? Por que você não tira você desta prisão? Arranque daí, querido, essa capa que te maltrata e corra para Cristo. Há esperança para uma vida que está destruída, querido. Há esperança para uma vida que está destruída. Há perdão para uma vida que já foi no mundo do pecado. Há esperança e perdão para uma pessoa que ergue a sua mão e diz: Deus, eu estou aqui. Fique bem, deixa o instrumental, por favor. Lá no jardim do Getsemane, você estava presente. Lá no jardim do Getsemane, eu estava presente. Lá no jardim do Getsemane, desde a fundação do mundo ao fim do mundo, todas as pessoas estavam presentes. E a dor era insuportável, o estresse era tremendo. Por isso que ele suou sangue. Porque eu e você estava lá, o nosso pecado estava lá, martirizando Cristo Jesus, pesando sobre ele. E ele levou o meu e o teu pecado lá naquela cruz. Então libere-se, querido. Libere-se nessa noite.